Bom, vamos dar início a mais um vídeo referente ao canal Mente Aberta. E aí, nesse vídeo, eu irei conversar com vocês sobre direito para concurso, em virtude de um e-mail que eu recebi de um aluno meu, onde ele pede para eu conversar um pouco sobre as fontes do direito. E aí, quando falamos em fonte, entendemos como sendo o lugar de onde se origina algo, ou seja, o lugar que dá origem a algo. Então, o que vem a ser as fontes do direito? É justamente as origens do direito, ou seja, é o lugar ou a matéria-prima pela qual nasce o direito. Então, aí essas fontes, elas podem ser materiais ou formais. Então, tratando-se da fonte material, essa fonte material refere-se ao organismo que tem poderes para a elaboração e a criação do direito. Então, o inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal, ele estabelece que a União Federal é a fonte de produção do direito penal. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os estados e os municípios não detêm qualquer poder de legislar sobre o direito penal, sendo essa função de exclusividade da União Federal. Então, a União Federal é a fonte material, é o organismo da onde vem o direito, a produção do direito penal. Tratando-se das fontes formais, as fontes formais são aquelas pela qual o direito se manifesta. É o meio pelo qual o direito ele vai se manifestar. E aí essas fontes formais, elas podem ser imediatas e podem ser mediatas. Quando falamos das fontes formais imediatas, nós estamos referindo-se às normas legais, ou seja, as regras de conduta legais. Então, importa observar que um dos mais importantes princípios de direito no âmbito penal, tratando-se do âmbito penal, é a disposição constitucional. A disposição constitucional é uma importante fonte formal imediata, tratando-se do âmbito do direito penal. Ou seja, é a disposição constitucional que estabelece que no direito penal brasileiro não há crime sem que haja lei anterior que o defina. Não há pena sem que se tenha uma prévia prescrição legal dessa pena. Então, o que isso quer dizer, Carla? Isso quer dizer que se não existir uma norma legal, uma lei, que defina uma ação como ilícita, ainda que essa ação seja danosa à sociedade, à coletividade, não haverá crime e, por consequência, não haverá punição. Isso no âmbito penal. Se não tiver uma prescrição dessa pena, se não tiver uma definição desse crime, se não tiver uma prescrição para que o juiz possa se manifestar baseado nessa prescrição para uma ação sobre esse ato ilícito, então não haverá crime. Embora possa tê-lo lá no âmbito civil, mas no âmbito penal não vai ter crime. Então, a lei, minha gente, a lei é a única fonte imediata do direito penal. A única fonte imediata do direito penal. O direito penal ele só pode ser manifestado única e exclusivamente pela lei. Tá? Tratando-se das fontes formais mediatas, o que vem a ser as fontes formais mediatas? São os costumes, são os princípios gerais do direito, é a jurisprudência. Carlos, o que vem a ser essa jurisprudência? É o conjunto das decisões e interpretações das leis que são feitas
pelos tribunais superiores. E aí, a partir daí, dessas interpretações, eles irão adaptar as normas às situações de fato. Como também a doutrina é a fonte formal mediata, que é o conjunto coerente de ideias fundamentais, né, do direito. Então, o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil dispõe que quando a lei for omissa, quando não existir lei que defina aquele ato ilícito, o juiz ele pode decidir o caso de acordo com analogia. O que é analogia, Carla? De acordo com um método de interpretação jurídica, utilizado quando, diante da ausência da prescrição da lei, diante da ausência de uma lei para julgar tal ato, né? Então, o juiz vai aplicar sua ação para esse ato a partir de uma disposição legal que regula casos idênticos àquele, que regula casos semelhantes. Então, embasado em uma lei que regule casos semelhantes àquele que foi cometido e para aquele não existe uma predisposição de lei, o juiz vai pegar aquela lei daquele caso semelhante e, a partir daí, vai ter uma interpretação jurídica para que ele possa tomar uma decisão e mover uma ação sobre aquele ato. Ou seja, dentro do Código Civil, o juiz, se não existir uma lei pré-existente, o juiz, de acordo com os costumes do direito e os princípios gerais do direito, ele pode tomar uma decisão. Ele pode vir a julgar o ato. Entretanto, como vimos no direito penal, a fonte mediata é direcionada única e exclusivamente para nutrir o órgão que é encarregado de produzir as leis, uma vez que a fonte imediata não pode ser aplicada ao direito penal como é aplicada ao direito civil. Não pode ser se julgar um ato dentro do direito penal a partir dos princípios, a partir dos princípios gerais do direito. Não pode, tem que ter uma lei para um crime dentro do direito penal, né? Meros costumes dentro do direito, costumes gerais, não autoriza o juiz a aplicar uma penalidade ao suposto infrator, se essa penalidade não tiver uma descrição legal. É importante destacar mais uma vez, como eu já falei, que no direito penal, por determinação constitucional, não há um crime sem que haja uma lei anterior que o defina, nem uma pena sem que haja uma pena prévia prescrita legalmente. Então, essa é a principal diferença entre os princípios que orientam os direitos civil e penal. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha ficado tão claro assim, podem tirar dúvidas, entrar em contato comigo através do meu Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário do vídeo do meu Facebook, certo? Vou deixar também no comentário do vídeo o endereço dos meus blogs. Tenho 2 blogs, então quem tiver interesse, não é voltado para direito, né? Um é sobre relacionamentos, o outro é sobre os pensamentos de uma estudante de psicologia. Quem tiver interesse em entrar e ler minhas matérias, fiquem à vontade. Quem quiser entrar em contato comigo através do meu e-mail, o meu e-mail é anacarla.araújo2803@gmail.com.